Olá, seres maravilhosos que gostaria muito de estar em Marte, mas não sabe por quê. Tá começando mais um episódio do quadro Dobra Espacial aqui do podcast Missões ao Planeta. Momento em que eu falo sobre ficção científica ou obras ligadas à astronomia. Meu nome é Julia Brasilin e dessa vez eu trago o filme Total Recall, ou, em português, como ficou bem conhecido como O Vingador do Futuro. Eu assisti recentemente, na verdade eu reassisti, tive boas surpresas. E o episódio está recheado de spoilers, então caso você nunca tenha visto, ouça esse episódio por sua conta e risco. Então bora lá, solta a vinheta. Vingador do Futuro, né, é um filme de 1990 que conta a história do operário Douglas Quaid, que é vivido pelo ator Arnold Schwarzenegger, que trampa na construção civil numa terra do futuro, mais precisamente em 2084. E ele sonha, tipo, literalmente, que ele tá lá em Marte. Até que num belo dia, pegando o metrô ali, ele vê a propaganda de uma empresa chamada Total Recall, que promete fazer com que quem não tem grana, né, quem não tem dinheiro para pagar uma viagem de verdade, possa viajar para qualquer lugar do sistema solar sem sair do lugar, apenas usando a mente. São memórias vívidas que são implantadas no seu cérebro, ricas em detalhes, que darão todo o prazer de uma bela viagem para outro planeta, sem aquela burocracia toda e a parte chata de ter que arrumar as malas e fazer check-in. O filme futurista dirigido por Paul Verhoeven é um deleite para quem adora efeitos práticos e trashes como eu. Inclusive, é a segunda vez que o diretor aparece aqui no podcast, hein? Para quem não se lembra ou não ouviu, eu já falei de outra obra dele, que é o filme Tropas Estelares. Eu também comentei sobre o livro do mesmo nome, que foi escrito pelo Robert E. Heinlein, e eu comparei com a abordagem do Verhoeven para o cinema. Mas eu vou falar dos efeitos práticos, né, de Vingador do Futuro mais pra frente. E falando em livro, o Vingador do Futuro é baseado num conto do Philip K. Dick chamado Nós Podemos Lembrar Pra Você, que foi publicado lá em 1966. O filme começa numa paisagem bem bonita, onde tem um casal andando calmamente por uma trilha estreita no alto de uma montanha. E um homem acaba escorregando, pisa numa área ali que não é tão firme e acaba indo ladeira abaixo, como se não houvesse amanhã, e onde ele bate a cabeça numa enorme rocha e acaba quebrando o vidro do seu capacete, né? Ele tava com um traje espacial ali, ele e a companheira dele, onde proporcionou uma das minhas cenas favoritas mais bizarras do cinema. É nada mais nada menos que o Arnold Schwarzenegger com o rosto inflado, a língua inchada, os olhos esbugalhados saindo para fora a ponto de explodir. Aí ele acorda assustado, né? Então tudo não passava de um mero pesadelo, não é mesmo? A sua esposa, Laurie, interpretada pela Sherry Stone, e no qual é casado há 8 anos, tenta acalmá-lo fazendo carícias e outras cositas. Para esse negócio. Ela diz que tudo não passa de um sonho e que é pra esquecer isso daí. Mas de nada adianta, pois Douglas Quaid só pensa em outra coisa, o planeta Marte. Laurie tenta distrair, dá a ideia pra ele de fazer um cruzeiro espacial, conhecer vários pontos do sistema solar como Júpiter, mas naquele dia em particular tudo parecia apontar pro planeta vermelho. De notícias no jornal pela manhã, até a propagandas da Total Recall no metrô. No jornal, um ataque terrorista ocorreu, né, sob a redoma, e o prefeito, barra presidente, sei lá, eu não lembro a posição dele, estava inconformado, dizendo na televisão que isso era inadmissível, e tacou a força militar para confrontar, ou seja, matar, o que for, tacar-lhe o supapo, inclusive quem estivesse sob suspeita de ser terrorista. Mas nada parecia estar mesmo sob controle ali. O jornal informa que as revoluções têm algo a ver com os direitos básicos que os mineradores cobravam, por exemplo. Mas por que esse interesse, né, pela política que estava acontecendo em Marte? Essa era uma questão que o Douglas Quaid ficava se questionando. Ele ficava vendo aqueles noticiários e pensando, por que eu me interesso por isso, né? Por que eu sonho com Marte? Então a gente está falando de um futuro, né, onde existe a galera da Terra e existe a galera em Marte. Vivem numa cidade sob uma redoma, mas existem. Esses humanos que foram morar em Marte, há aqueles que nasceram por lá e alguns desses que são chamados de mutantes. Isso porque eles possuem deformações na cabeça e em outras partes do corpo, deixando essa parte meio rosada e borbulhenta. Se eu não me engano, a explicação tem a ver com a falta de oxigênio, né? Que está cada vez mais escassa na redoma, porque a companhia que regula diminui a quantidade, então é muito limitado, mas eu já falo desse Marte aí, desse filme.
Assim como no conto do Philip K. Dick, no qual infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de ler, o Douglas fica com a ideia de ter memórias implantadas na cabeça. Isso porque, além de Marty tá na sua mente, né, não sai de jeito nenhum, uma mulher de cabelos pretos sempre tá junto dele nesses sonhos. Quem seria, né? E ele não lembra. Tipo, ele não sabe nem se ele viu ela em algum outro lugar. E na construção, lá o lugar onde ele trampa, o colega dele ainda aconselha ele a não procurar por essa tal empresa Total Recall, porque há boatos de que um cara foi lá e teve embolia esquizoide, ou seja, é um grande perigo e não passa de pura propaganda enganosa e agressiva para atrair uma galera que nunca vai poder viajar para outro planeta. Mas mesmo contrariado, Douglas se dirige à empresa e pede para ir para Marte. O cara que estampa a propaganda por algum motivo e tá ali, né, de vendedor, oferece outros lugares do espaço para ele viajar. Mas não, Douglas ele quer o bendito Marte. Vendo que não adiantava empurrar outro tipo de viagem pro cara, ele resolve oferecer um pacote adicional, no qual o Douglas poderia escolher ser bem quem ele quisesse. Então você podia ter essas lembranças vívidas, mas ter outra identidade. Porque ser um turista comum, né, se você pode ser um playboy multimilionário? Um atleta famoso ou Douglas vê ali na tela as opções e escolhe ser agente secreto. Tudo pago, beleza, aceitou ser agente secreto, aceitou ir pra Marte. Bora implantar memória vívida e falsa? Ele se ajeita na cadeira, prendem ele, né? Os braços, a perna, o pescoço, se eu não me engano, o pescoço, não lembro. Tal qual a cadeira de um dentista que tem aquelas televisãozinhas, ela vem com uma pistola, né? Puxa essa telinha pra ele, aplica um líquido muito esquisito no pescoço dele, que deixa ele um teco meio sonolento. E aí agora começa a ficar interessante, porque o que acontece aqui faz um bololô na nossa mente durante o filme. A mulher responsável pelo procedimento precisa fazer algumas perguntas pro Douglas para tentar calibrar e programar a mente dele antes da tão esperada viagem mental. Orientação sexual? Hétero. Que tipo de mulher você prefere? Loira. Morena ou ruiva? Ele responde morena. Na telinha da TV vai aparecendo as opções e a cada escolha vai mudando as seleções. Claro, uma interface bem antiga, mas que na época eu imagino que fosse a coisa mais assim utópica e futurística possível. A próxima pergunta é o tipo. Atlética, magra, avantajada. Ele escolhe atlético. Já tá pegando no sono, né? Ele escuta ali uma última pergunta. Beleza, tudo indo, tudo programado. E na tela aparece a morena dos sonhos marcianos dele. Suspeito. Beleza, ele fecha os olhinhos e depois acorda dando aqueles berros que é assim, rai rai dele lá, que só o Arnold sabe dar, aqueles berros esquisitos. E ele fica se debatendo, desesperado pra sair dali, dizendo que todo mundo que tava ali na Total Recall, eles acabaram revelando o disfarce dele e que todo mundo ali ia morrer por causa disso. A responsável pelo implante, então, cita, né, que o Douglas tinha algum bloqueio e por isso algo pode ter dado errado. O que será que aconteceu? Inclusive ela fala que nem Quaid ele se chama. Douglas querendo bater em todo mundo, tava num nervosismo só. A galerinha que plantou a memória não sabendo o que fazer, tacou mais pistola no cara, que é um armário, pra ver se acalmava ele, e o danado caiu no sono de novo. Pra não ficar narrando todo o filme aqui, a história começa a pegar fogo quando a doutora disse que o Douglas não parava de falar sobre Marte e que ele já esteve por lá. Mas aí, você que nunca viu o filme, tá aqui me ouvindo, eu contando tudo, deve estar pensando: ué, Júlia, se o cara só pensava nisso e teve implante de agente secreto, logo funcionou, né? Ou seja, ele tá achando que ele é um agente duplo, né? Um agente secreto que veio de Marte. A questão, cara, pessoa que agora me escuta, é que a doutora diz que isso não é possível. Por quê? Eles não implantaram nada ainda. Alguém apagou a memória dele antes. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Mas quem apagaria? Ele se refere a uma tal agência como responsável e isso desperta o medo em todos no recinto. A solução? Colocar o cara num táxi e deixar isso pra lá. Apagar todos os registros dele e torcer pra não irem nunca atrás deles. Bom, eu como uma pessoa que nasceu em 1996, e esse filme se trata de um filme de 1990, logo ali a virada dos anos 80, né? Eu não sei quantas coisas tecnológicas que existiam naquela época já existia, assim, geral pra todo mundo acessível, mas eu acredito que boa parte não. E eu tomo de base, pelo menos ali, o que eu assisti de Maluco no Pedaço, sei lá. É importante salientar, né, que em vários momentos dessa história há a presença de diversas tecnologias interessantes e que foi ali entregues para representar um futuro bem distante dos humanos da Terra e fora dela, como paredes que também são televisores, mostrando canais ou servindo só de decoração. É claro que várias soluções tecnológicas também não envelheceram muito bem, mas se a gente levar em consideração a funcionalidade em si e não seu visual, tem muita coisa similar com o que a gente tem hoje. Na cena em que a doutora do Total Recall, né, chama o cara que vende sonho lá, o vendedor, entre inúmeras outras cenas de ligações, a Laurie,
telefona lá pro vilãozão lá, o chefe dela, uma chamada de vídeo. Olha só, é uma telinha, seja colada, plugada no telefone, que você conversa com a pessoa que pode estar do outro lado da sala ou do outro lado do planeta ou em outro planeta. Sem falar dos carros autômatos também, né? Mesmo não sendo uma realidade para todo mundo, esse tipo de carro já existe. Aqui no filme é mais divertido, né? Porque já quem pilota é um robozinho, que lembra aqueles de plástico de parque de diversão antigo. E na Terra ele é taxista, né? O taxista que te pergunta como você tá, puxa um assunto, mesmo tendo... Parece quase qual é o nome daquilo? Um ventríloco, né? Ele é meio esquisitinho. E ele tem frases ali meio que praticamente programadas para ficar repetindo, reagindo de acordo com o que você fala. É quase ali o nível de que a inteligência artificial tá chegando. Talvez uma conversa com um autômato seja mais natural que no filme. Mas também algumas outras coisas um pouco mais complexas, como a própria inserção de memórias falsas e vívidas na sua mente, né? Ou as bugigangas dos espiões, no caso da maleta que o Douglas encontra, que ajuda ele a entender que tiraram a memória dele propositalmente. Ele descobre uma gravação em vídeo antiga dele mesmo, né? Dizendo o nome dele, que ele é um espião que se virou contra o governo, aparentemente. Descobre também que seu casamento de 8 anos é uma mentira, mas dentro dessa mala tinha uma pulseira que reproduz uma cópia sua, uma forma de projeção, né? Ótima para enganar os vilões numa lutinha de tiros. O contraste da desigualdade é singelo, né, mas perceptível, visto que as cenas na Terra têm em todos os lugares, né, funções práticas para todos os lados, além de ser tudo mais limpo, né, enquanto em Marte, não. Por lá tá todo mundo suado o tempo todo, tá tudo sujo, tem sujeira para tudo quanto é lado, parece que vivem em condições precárias, não dá pra saber ao certo. Eles sobrevivem às custas do turismo, né? Isso deixa meio claro. E, inclusive, os táxis ainda lá possuem taxistas, né? Não são autômatos, né? Não são robozinhos. São os caras que precisam de passageiro, eles ficam fisgando pra poder ganhar uma graninha. Aí eu me questionei o quão tecnológica a humanidade estaria até aquele ponto, né? Pô, 2084, e o Douglas trabalha como um operário usando uma britadeira junto dos seus colegas de obra na Terra. E não tinha um robô ali substituindo pelo menos aquela parte da britadeira. Eu achei meio estranho. Talvez então a situação em Marte era mais precária por ter sido explorada de um jeito, sei lá, sem planejamento algum, só, sei lá, precisando de mão de obra barata, não sabendo lidar com condições climáticas e limitações marcianas. Não é novidade alguma para quem já é fã dos filmes do Verhoeven que pautas ligadas à política e sociedade sempre foram abordadas em suas obras, na época vistas apenas como entretenimento. E que bom! Muitas obras, principalmente de ficção científica, que abordam distopias, possuem esse efeito. Você tem que olhar de longe, né, depois de muito tempo, para enxergar suas mensagens. Se Total Recall, ou Vingador do Futuro, do Verhoeven, saísse hoje nos cinemas, eu tô falando da versão do Verhoeven, uma galerinha com problemas sérios de interpretação de texto e que se desassocia da realidade, diria que é um filme parte da agenda lacratória. De Robocop, de 1987, com críticas às falhas policiais e segurança, até Tropas Estelares, de 1997, com críticas à colonização, né, no caso de planetas que estão ali quietos, mas os humanos sempre apropriaram por interesse econômico e fazem limpeza étnica, inclusive os chamam de insetos. Com críticas ao genocídio e propaganda autoritária, o diretor, Paul Verhoeven, não foge em usar o papel em branco para expor suas críticas. E não seria à toa. O Verhoeven viveu a ocupação nazista e através de filmes de ficção científica, através de distopias, ele trouxe pra gente uma visão de que isso pode ocorrer com qualquer sociedade. Numa matéria de julho de 2020 do The Guardian, intitulada 30 anos de Total Recall, um lembrete emocionante do melhor de Paul Verhoeven, tem um trecho que diz assim, abre aspas, agora que o futuro que Verhoeven previu passou a existir, na aplicação da lei corporativa e militarizada, na propaganda usada para vender ao público uma guerra inútil e interminável, sua intenção parece mais óbvia. Fecha aspas. A narrativa é focada bastante na ação e aventura, mas eu acredito que esses pontos de reflexão, mesmo que sutis, são essenciais para a gente compreender o contexto da história, caso a gente tenha interesse, né, em entender o contexto. Senão é só mais um filme sobre um cara que perdeu a memória e descobre que era um agente do governo que estava no meio de uma missão e coisas acontecem que o levaram a tomar atitudes de se redescobrir e, por que não, desmascarar quem estava causando mal. Lembra até outro filme, O Legado Bourne.
A população de Marte, aquela que vive sobre uma redoma, além de viver em condições cada vez mais condicionadas ao que a empresa, o prefeito / presidente lá quer impor, fica à mercê do sistema que ele rege. Reagir a isso é visto como um ato de traição, de terrorismo. Tem inúmeras reviravoltas durante o filme, principalmente ali perto do final, que eu me surpreendi ao rever, né? Porque eu não lembrava o que acontecia, como terminava. Então, pra não estragar a sua experiência, caso você queira assistir pela primeira vez ou rever, vou ficar quietinha, mas deixa a pergunta aí na nossa caixinha, né, de perguntinhas do Spotify, que fica aí no finalzinho, se você estiver escutando pelo Spotify. O que acontece ali no final, você considera como terraformação? E aí, só para contexto, mas eu vou ser bem breve, né, o que seria terraformação é como se você estivesse pegando um local com condições que não se assemelham à Terra e força esse local a se parecer com as condições da Terra. Agora vamos falar da Starship? No dia 18 de novembro, a empresa SpaceX, do conhecido Elon Musk, fez o segundo teste de voo do foguetão Starship, quer dizer, com um protótipo do foguete. E o resultado foi bem positivo. Mesmo sendo um protótipo, conseguiu até o espaço e, mesmo depois de explodir, ao separar os estágios. Como quem me acompanha aqui faz tempo sabe que eu sou desprovida de conhecimento relacionado ao astronáutico, eu vou recitar as queridas Daniele Cassita e Patrícia Gnipper, lá do canal Tech, que elas fizeram uma matéria chamada Foguete Starship da SpaceX explode em segundo teste de voo. Então vamos lá, abre aspas. O sistema Starship, formado pelos protótipos do propulsor Super Heavy e da espaçonave Starship, foi lançado às 9 horas no horário de Brasília. Os 33 motores Raptor do primeiro estágio foram acionados, liberando uma grande pluma de exaustão. Cerca de 2 minutos e 40 segundos depois do lançamento, os estágios se separaram. Tudo pareceu correr bem, mas pouco após essa etapa, o propulsor Super Heavy explodiu. Kate Tice, engenheira da SpaceX, comentou durante a transmissão do lançamento que vão usar os dados da explosão para melhorar a sequência de aquecimento do estágio e provavelmente melhorar o hardware para o próximo voo. Fecha aspas. Eu vou deixar na descrição o link dessa matéria completa para você dar uma lida, mas caso você nunca tenha ouvido falar do que raios desse foguete Starship, eu também não lembro de comentar muito sobre ele aqui na Missões do Planeta, então é legal trazer aqui algumas informações sobre, mesmo porque eu acho que tem tudo a ver com o filme Vingador do Futuro, porque a Starship nada mais é do que um plano maior para levar seres humanos para Marte. Não disse quais seriam esses seres humanos. Calma, vamos voltar um pouco à fita. A SpaceX ela já tem, né, uma logística de transporte, inclusive eles já possuem uma que é para cargas para a Estação Espacial Internacional, não entro em contexto agora. Mas quando eu falo de logística de transporte referente a Starship, eu quero dizer que eles querem transportar pessoas e cargas pela Terra, para a Lua, para Marte. Mas como assim pela Terra? A ideia é transportar as pessoas de uma forma mais rápida que um avião, de um ponto a outro da Terra em apenas 1 hora ou menos. Como um todo, a Starship possui 121 metros de altura e 9 metros de diâmetro, e de cima para baixo a gente tem a parte da espaçonave em si chamada Starship, que é reutilizável e é o segundo estágio do sistema do mesmo nome. O primeiro estágio, que é o Super Heavy, também é reutilizável e parte ali chamada de booster, meio que é um reforço, né? E que é alimentado por 33 motores. A ideia é que ele entre novamente na atmosfera da Terra e pouse bonitinho de volta no lugar que ele foi lançado. A capacidade de tripulantes chegaria a 100 pessoas. Mas 100 pessoas para Marte? É isso mesmo? Olha, o site da SpaceX fez questão de responder o porquê Marte como destino, nos quais eu tenho algumas considerações aqui. Então, enquanto leio, eu vou fazer algumas pausas com meus comentários, mas eu vou tentar justificar eles, então vamos ver, né, se vai dar certo. A SpaceX diz, né, no texto, e vou deixar o link na descrição. A uma distância média de 225 milhões de quilômetros, Marte é um dos planetas vizinhos habitáveis mais próximos da Terra. Meus adendos a essa informação é porque meio que passa pra gente que temos outro vizinho habitável e a gente não tem, a não ser que considerem a Lua um lugar para se transformar habitável. Onde entra o segundo ponto, que é a habitabilidade no ponto de vista geral e da SpaceX. Se a gente for levar em consideração Marte do jeitinho que tá hoje, onde a única representação humana na Terra por lá são as rovers, né, são os robôs exploradores, Marte é um planeta inabitável. Mas dizer que é habitável, ao meu ver, dá aquele toque especial de marketing, de que tudo é possível. Ou seja, é possível uma eventual colonização de Marte. E quando eu digo colonização,
é o sentido colonial de posse mesmo. E não me entendam mal, eu não sou inimiga do progresso. Sonhar alto é o que faz a gente alcançar tecnologia e solucionar problemas. É o que levou o primeiro homem pro espaço e o primeiro homem pra lua. Mas eu vou tentar colocar minha perspectiva aqui, tá? Colocando de lado os planos de explorações científicas do programa Artemis da NASA, que vai envolver cientistas para eventualmente habitar Marte ou a Lua, se é por propósitos meramente científicos, eu acho ok. Mas se é por propósitos meramente turísticos ou de habitabilidade civil mesmo, é uma cogitação que implica ignorar uma renca de problema social, político e econômico que a gente está longe de resolver, justamente porque quem teria boa parte da influência sobre esse tema, sobre resolver esses problemas, ou seja, essa galera que pertence ao menos de 1% das pessoas ricas da Terra, elas estão ocupadas pautando coisas inviáveis para a sociedade como um todo. Exceto, é claro, né, vai ficar obviamente viável para aqueles que fazem parte desse pessoal para esses avanços. Logo, acaba sendo sistêmico herdar essas problemáticas para outro local do sistema solar, e assim por diante. É óbvio que a gente não vai acabar com todos os problemas da Terra, mas os problemas básicos que eram para ter já sido solucionados, a gente não solucionou. E a partir desse momento, quando você cria aí quer criar uma colônia em outro lugar, não importa onde, não é porque está sendo em outro planeta que vai ser um sistema do zero. Você vai estar herdando todas as problemáticas do sistema que rege o planeta Terra atualmente. Não à toa, como boa parte da ficção científica, em sua maioria espacial, desde as mais antigas até as atuais, das utopias e distopias, elas abordam justamente isso, para pensar. Como a transferência de um sistema social problemático, mal resolvido, que tem como base a desigualdade e exploração do capital, pode afetar uma civilização. A gente vê em Blade Runner isso, a gente vê em Doctor Who, inclusive a série mais antiga do mundo, Star Trek, em Endor de Star Wars, Guardiões da Galáxia, no queridinho da galera aí, o Interstellar, Duna, Elysium, Alien, Tropas Estelares, como eu já fiz vários episódios aqui sobre essas obras que eu citei. Entre muitas outras, que eu poderia ficar aqui o tempo todo falando. Sendo assim, quando a gente fica animado ou hypado com a Starship funcionar, o que eu não vejo problema algum, eu só acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela com o discurso que é vendido pra gente. Mas dando continuidade, outro ponto que trouxe questionamento sobre é um trecho que diz assim, que Marte está a cerca de metade da distância do Sol em relação à Terra, por isso ainda tem luz solar decente. É um pouco frio, mas a gente pode aquecê-lo. Sua atmosfera é composta principalmente de CO2 com algum nitrogênio e argônio e alguns outros oligoelementos, o que significa que podemos cultivar plantas em Marte apenas comprimindo a atmosfera. Não me agrada muito. Bom, para não me alongar muito, eu vou dizer uma coisa sobre esse trecho. Soa prepotente uma empresa em querer terraformar outro planeta. Existem tratados, tá? O tratado e o uso do espaço, incluindo o próprio Acordo Artemis, no qual eu já falei sobre na nossa newsletter direto de Marte, vou deixar o link na descrição. Mas nessa edição, o nome, né, o título é O Espaço é um Lugar Sem Leis? É uma pergunta. E eu havia trazido o seguinte, que pisar em Marte é diferente que colonizar Marte. Eu digo isso porque as pessoas que pisaram na Lua não a colonizaram. Colonizar outros lugares passa a ideia de conquista e apropriação. Remete a um passado da Terra de guerras e colonizações que não é, ou não deveria ser, né, o caso da exploração espacial, que possui o intuito de explorar o espaço para fins científicos, tecnológicos e comerciais. E que não precisam ser predatórios, né, ou depredatórios, ou nacionalistas. E eu acho que a gente precisa entender que por trás de palavras e de quem as profere, há conotações e significados, mesmo que implícitos. É por isso que avanços espaciais não se fazem sem as ciências sociais. Física, química, matemática e biologia não é suficiente. Como Joe Hamstrom disse no artigo de título enorme, mas eu vou traduzir aqui como: nós não devemos invocar linguagem colonialista para justificar missões para o cosmos, abre aspas. A ciência pode levar as pessoas a Marte, mas sem ética, quais são as chances de sobrevivência? Fecha aspas. Chegando ao fim de mais um episódio, eu acho que seria interessante fazer um episódio sobre os acordos, né, o Acordo Artemis e os tratados espaciais que existem, mas é um assunto pertinente, eu acho que fica em voga principalmente agora com o aumento, né, de a comercialização do espaço, exploração espacial. Acho que é interessante. E agradecer aos apoiadores espaciais a mais um episódio entregue com sucesso. Então, muito obrigado a Leonai Moura, Marcos Oliveira, João Nizer, Natália Palivanas, Masashi Noe, Ederson Peca, Guilherme Bautista, Vinícius Telécio, Ivan Louro, Tânia Dominici, Patrick Luan e a Mariela Patti e a Fernanda Amarante. E deixar o convite para você que está ouvindo a gente para apoiar Missões do Planeta através do apoia.se/Missões do Planeta
E se você tá ouvindo pela primeira vez, a gente tem vários episódios legais com entrevistas com pessoas legais, muito capacitadas nas áreas delas de atuação, desde astronomia, astrofísica, física, astrobiologia, mudança climática, biologia, enfim, inclusive eu preciso botar mais ciências sociais aqui, hein? E boa parte dos nossos episódios não precisam ser escutados em ordem cronológica de lançamento, você pode ouvir por tema mesmo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado de ficar me ouvindo até aqui e até o próximo episódio.